Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à correção das nossas atividades, né? Tô fazendo meio que uma correção e explicação, né? Para que não fique nenhum conteúdo aí sem que vocês estejam dominando, entendendo o conteúdo, tá bom? Nesse bloco aqui, a gente entra com um conteúdo novo, que é regionalização, que é um conteúdo que vocês vão ver bastante de agora, desse bimestre até lá no final no final do ano, inclusive no nono ano também, vocês vão ver um pouquinho a respeito de regionalização. Por quê? Tem diversas formas de regionalizar o nosso espaço, né? O nosso espaço geográfico, nós estudamos o que é. E essa regionalização, ela segue alguns critérios. Então, nós temos diversas formas de se regionalizar o nosso mundo. Então, nós vamos introduzir aqui o conteúdo, né? Saber mais o conceito de regionalização, o motivo de regionalização, para a gente poder trabalhar depois as regionalizações, tá bom? Como eu falei para vocês, esse ano a gente estuda sobre alguns continentes, que é a América e África. Lá no nono ano, vocês vão continuar com esse mesmo tema, regionalização, estudando Ásia, Europa, Oceania e Antártida, ok? Mas não é só apenas essa forma de regionalização que nós vamos estudar, tem outras formas também, tá bom? Mas vamos lá ao texto que eu passei para vocês. Se tiver, sempre assista com um caderninho aí do lado ou uma folha para você anotar a sua dúvida e perguntar para mim lá no plantão de dúvidas ou pelo WhatsApp, ok? Regionalização. A divisão de regiões implica na distinção de áreas a partir de características ou semelhanças em comum. E muitos são os fatores que determinam essa regionalização. A exemplo da localização geográfica, esta que possui relação direta com a organização do espaço. Todavia, além de aspectos geográficos, levam-se em consideração inúmeros outros fatores determinantes para esse processo de regionalização. São eles: economia, política, sociedade, história, cultura e entre outros. Então, aqui nesse primeiro trecho, né, do texto, nos traz um pouquinho do conceito de regionalização. Regionalização nada mais é do que a diferenciação de áreas. É você pegar uma área e dividi-la em porções menores, né? A regionalização ela está presente não só no mundo, ela está presente nos países, na configuração por regiões, nos estados, nas cidades, né? Aqui mesmo na nossa cidade. Como que você faz para achar um endereço? Através do bairro e da rua, que também é uma forma de regionalização, né? Se regionaliza um município entre bairros e ruas para que seja mais fácil a localização desse ponto. Tá bom? Então, isso é a regionalização. Pegar uma área maior e dividir em porções menores, em áreas pequenas, tá? Essa regionalização, ela segue critérios. Aqui traz alguns para vocês. Economia, né? Política, sociedade, diferentes culturas, por exemplo, histórias, né? Uma história diferente da outra, tá bom? Assim se faz, são os critérios utilizados para se regionalizar uma área, um espaço. Conceito. Em geografia, o conceito de região se refere à diferenciação de áreas, isto é, a região, as regiões podem ser determinadas segundo critérios naturais, estabelecendo as diferenças de clima, vegetação, hidrografia, relevo, fauna, sociocultura, entre outros, que irão evidenciar a forma e o padrão de vida dos habitantes de cada região. O processo de regionalização, além de importante para estabelecer as relações e diretrizes entre cada área regionalizada,
permite também uma melhor compreensão dos estudos geográficos por meio de informações e dados específicos. Então, para facilitar, para não generalizar as informações, para facilitar o estudo, para encontrar alguma área, para isso se faz a regionalização com esse objetivo, tá? De facilitar a organização do espaço geográfico em diversos âmbitos. Regionalização do mundo. Falar de regionalização implica em considerar a divisão por regiões do planeta. Fato que aconteceu a partir da classificação em primeiro, segundo e terceiro mundo. Tudo isso a partir de 1960. Talvez a mais comum e conhecida, a expressão terceiro mundo, foi criada em 1952 pelo economista francês Alfred Salve. Tal afirmação foi proferida depois que ele constatou as disparidades econômicas, políticas e sociais do planeta. Então, aqui está citando uma forma de regionalizar, que é uma forma que segue critérios econômicos, né? Que considera a expressão primeiro mundo, né? E terceiro mundo, que são os países, né, mais pobres. Ele considera aqui as desigualdades econômicas entre os países, tá bom? A observação de Salve possibilitou conferir que as pessoas que moravam em países industrializados viviam melhor que em outras nações que enfrentavam sérias dificuldades econômicas, que são os países de terceiro mundo. Então, aqui no texto traz para nós um pouquinho do conceito de regionalização, um exemplo de regionalização que é primeiro, segundo e terceiro mundo, mas tem outros também, vou citar aqui para vocês. Nós temos a regionalização que a gente chama de regionalização histórico-geográfica. Essa divisão divide, né, uma das divisões mais antigas, está presente até nos mais antigos mapas cartográficos. Ela divide o mundo em Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Nessa divisão, Velho Mundo seria a Ásia, Europa e África. Novo Mundo, porque foi descoberto, foi colonizado depois, é a América, tá? E Novíssimo Mundo, a Oceania, né? Ou a Austrália, porque foi o último continente a ser descoberto, né? A ser colonizado aí pelos europeus, ok? E asiáticos aí, tá bom? Então, esse é um modelo de divisão, de regionalização, que é a divisão histórico-geográfica. Nós temos a divisão física, que é a divisão por continentes, que divide o nosso planeta em continentes, 6 continentes: Antártida, América, Ásia, Europa, Oceania e Antártida, América, Ásia, Europa e Oceania. Acho que eu falei todos, né? E África. 6 continentes, tá bom? Essa é a divisão física. Nós temos essa divisão que foi citada, primeiro, segundo, terceiro mundo. Nós temos ainda as divisões internas, por exemplo, a América ainda assim foi dividida, né? Mesmo já sendo dividida, sendo considerada novo mundo, sendo um continente, foi dividida também internamente. O continente ficou dividido em América do Norte, em cima, América Central no meio e América do Sul embaixo. Então, assim, são alguns exemplos de regionalização que eu citei aqui para vocês. Tem outros também. A gente tem a regionalização por sistema socioeconômico, né? Que dividiu o mundo por um período muito grande entre países capitalistas e socialistas. Só que a gente vai ver sobre isso específico depois, tá bom? Mas vamos lá. Então, vamos às atividades aí. Na questão 1, regionalização é o processo de dividir uma área em regiões menores. Mas, para a geografia, qual é o conceito de região? Está no texto aí. Região está ligado à diferenciação de áreas, tá? De acordo com o texto aí.
ou divisão de áreas? Diferenciação ou divisão de áreas? Resposta da número 1. Número 2. A expressão terceiro mundo foi criada em 1952 pelo economista francês Alfred Salve. A que essa expressão se refere? Qual que foi o critério que ele utilizou? Essa expressão se refere às disparidades econômicas e políticas do nosso planeta, tá? Então, a resposta da 2, a que essa expressão se refere? Às diferenças ou às disparidades econômicas e políticas do nosso planeta. Na questão 3, por que o processo de regionalização é tão importante para a geografia? Imagine você se você tivesse que localizar um endereço, né? E fosse numa área grande e você não tivesse nem o bairro nem a rua, seria muito difícil, praticamente impossível você localizar, chegar até esse endereço sem ter ido, né, chegado a esse lugar antes. Então, a geografia, ela serve para organizar o nosso espaço. Tanto na questão de localização, como na questão política também. Imagine você se o Brasil fosse um espaço só, com um governante só, não fosse dividido em estados, né, em cidades, haveria um governante para todo o Brasil. Olha a imensidão do Brasil. Será que um governante conseguiria entender todas as dificuldades, todas as necessidades de cada lugar? Não, né? Então, para isso que se divide também em áreas, né, para facilitar a organização política, financeira, tá? Geográfica, de localização, de estudo, para não generalizar uma informação, para você especificar sobre alguma área, tá bom? Então, a regionalização é sim muito importante para a geografia. Questão 4. As regiões podem ser determinadas segundo alguns critérios naturais. Que tipos de critérios naturais podem ser utilizados para regionalizar uma área? Então, a gente citou alguns lá no texto. Vamos recordar? A gente pode utilizar critérios econômicos, critérios naturais, critérios políticos, critérios geográficos, né, que seria a posição, tá? São alguns dos critérios aí que foram citados no texto, tá bom? Ok, agora para a segunda aula. Para vocês assistirem um vídeo, né, região e regionalização, para entender melhor o processo de regionalização e produzir um vídeo para mim, produzir um mapa mental para mim. Lembrando que o mapa mental, ou um resumo, o mapa mental nada mais é do que você colocar o assunto principal no centro e fazer tópicos destacando as principais importâncias daquele tema, né? Você pode colocar bem grande aí no meio do seu caderno, regionalização, e fazer tópicos, né? Falando um pouquinho da importância, dos critérios, né? Fazer tópicos aí sobre o conteúdo regionalização, tá? Então, assistam o vídeo aí para facilitar. Eu já falei um pouquinho para vocês também sobre regionalização, tá bom? E realizem as atividades aí. Essas foram as atividades do bloco 3, ok? Tchau, tchau!